Olá pessoal, este é o blog Tecraí, eu sou Efigênio Machado. A Comissão de Previdência e Família votou hoje, dia 11 de outubro, por 12 votos contra 5, ela disse não ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa votação é apenas uma das diversas outras que vão surgir em novas comissões que irão acontecer até chegar o final no dia de votação do plenário da Câmara. É lógico que isso vai demorar muito tempo. Existe a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, existe a Comissão da Minoria, outras comissões. Então, até lá, existem diversas comissões que vão debater esse assunto. E é lógico, hoje, dia 11, foi maior confusão, muita discussão, muita cara amuada, muitas pessoas chateadas, palavras de ordem e exigências de ouvir, abandono de sessão para discutir. E aí você vai ver quando você assistir a sessão. E aí eu gostaria muito que você entendesse que não é nada pessoal, é apenas o interesse de levar mais esta informação a você, e eu gostaria muito que você assistisse até o final. Eu gostaria também que você se inscrevesse no nosso canal. Inscreva no nosso canal e dê um like para que outras pessoas possam assistir os nossos vídeos, o nosso blog. Eu gostaria muito que vocês tivessem um tempo para vocês ir até o final. É um vídeo de poucos minutos, não é grande, é apenas para que você possa continuar e acompanhar o que acontece na Câmara Federal. Bom. E a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou na tarde de ontem o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A repórter Cassiana Turmin acompanhou. Como em reuniões anteriores, houve tumulto e bate-boca entre parlamentares a favor e contra o projeto de lei. A deputada Érica Cocai, do PT do DF, pediu mais tempo para analisar a proposta, já que o relator, deputado Pastor Eurico, apresentou alterações ao texto debatido na reunião anterior. Como é que é possível você ter uma nova matéria, um novo parecer sendo posto e você não ter o direito de fazer as emendas? Há uma pressa para que se vote e se retire direitos. A votação imediata foi defendida por outros parlamentares, como o deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco. A gente está aqui numa semana que foi dita como uma semana curta, mas é uma semana de trabalho. E a gente precisa urgentemente votar isso. Eu gostaria que a Vossa Excelência colocasse em votação esse requerimento e a gente decidisse se ia votar hoje ou não. Deputados contrários à proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo entraram em obstrução e se retiraram da sala. A reunião foi suspensa a pedido do relator, que se propôs a detalhar o texto final aos integrantes do colegiado numa sala fechada. Quando foi retomada, os deputados contrários ao projeto de lei voltaram e houve mais bate-boca. O substitutivo que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado por 12 votos a 5. O deputado Pastor Henrique, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o que, segundo ele, foi um debate baseado no fundamentalismo religioso. Sejam sinceros, vocês odeiam LGBTs. Eles só servem convertidos ou eliminados. Eles não servem do jeito que são. É uma hipocrisia dizer que se aceita em determinados lugares. Se aceita se a pessoa negar quem ela é. E vai ter um texto bíblico debaixo do braço, descontextualizado, para colocar uma regra acima da dignidade humana. A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, que votou a favor da proposta, afirmou que a Constituição deve ser respeitada e que cabe ao Congresso Nacional e não ao Supremo Tribunal Federal definir sobre o assunto. Embora, obviamente, o Poder Judiciário ele aplique a lei ao caso concreto, ele precisa julgar efetivamente, fato é que, nesse caso, houve uma usurpação de competência. Então, se a gente aplaude para a usurpação de competência, a gente desrespeita a própria existência
competência do parlamento. Então, de respeito a cada um aqui em particular, inclusive aqueles que se autodenominam LGBTs. O projeto de lei ainda será apreciado pelas comissões de Direitos Humanos e Minorias e a de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, a proposta retira direitos da comunidade LGBT e não pode prosperar. Que esta matéria saia da mão dos fundamentalistas que ocupam a Comissão da Previdência e Assistência Social e vá para a mão de deputados que trabalham e discutem essa matéria com a seriedade e a preciosidade que ela merece, e essa matéria seja enterrada, que essa matéria não volte mais a assombrar e assustar a dignidade e os direitos da população LGBT no nosso país. O relator, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, afirmou que o texto aprovado não prejudica os direitos civis dos LGBT. Segundo ele, a proposta protege as instituições religiosas e reforça o texto constitucional que prevê casamento entre homem e mulher. Quanto às críticas apresentadas ao substitutivo, o relator disse que o debate vai continuar em outras comissões. Eles podem esperar agora o projeto ir para a próxima comissão e lá eles vão fazer o seu papel, como se eu estiver lá, eu vou fazer o meu. O casamento reconhecido pela nossa Constituição é um homem com uma mulher, ponto final. Bom, então só para deixar muito claro esse ponto, porque às vezes alguém escuta, né? A Câmara aprovou e acha que já virou lei. Foi aprovada na Comissão de Previdência, ainda vai passar por 2 comissões, Direitos Humanos e CCJ. Pode ter que passar pelo plenário, depois ir ao Senado, depois ir à sanção presidencial, só depois é que vira lei. Como a gente traz a manchete, a Câmara aprovou, a Comissão aprovou, é preciso um cuidado para entender que ainda não é lei. E ainda pode acontecer um julgamento dessa tese pelo Supremo Tribunal Federal. Olá, plenário da Câmara aprova conjunto de moções de repúdio contra os ataques terroristas do Hamas a Israel. Mas alguns textos aprovados também repudiam excessos de Israel contra civis palestinos. Na semana que vem, a Câmara deve votar taxação de fundos em paraísos fiscais, os chamados fundos offshore. Em meio a muito bate-boca, a Comissão de Previdência e Família aprova o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E veja também o 3º episódio da série sobre os 200 anos do Parlamento no Brasil. Eu agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Chega mais perto. Conheça os vídeos que o blog Tecla aí está fazendo para você. Até lá.